Paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês grandemente em nome de Jesus. Vamos de mais um vídeo para o canal e vamos continuar a nossa série aí sobre heresias. Hoje nós vamos falar sobre as heresias católicas, né? Sobre o catolicismo. De antemão, queria iniciar esse vídeo falando que o propósito do vídeo, como todos os outros, é mostrar as verdades da palavra de Deus. Nada mais, porque eu sei aí da grande rivalidade que tem entre a igreja católica, entre os católicos e os protestantes, né? Principalmente relacionado à imagem de escultura e outras coisas. Mas primeiro, que eu não estou levando o nome de nenhuma igreja, aqui é a palavra de Deus que eu estou levando, e nós vamos mostrar dentro da palavra de Deus que o que ela fala, né? O que ela mostra e o que é dito pela igreja católica. E para você que é católico, você que é cristão, comparar com a palavra de Deus. Não é para você levar em conta toda a rivalidade existente. Como eu disse, graças a Deus eu não faço parte dela, não tenho motivo para ficar atacando desnecessariamente. É o que a palavra de Deus fala, é sim, sim ou não, não. E eu quero que você, a partir desse vídeo, consiga olhar para a palavra de Deus, visualizar o que ela fala e deixe de lado toda heresia e todo ensino errado, assim como todos os outros vídeos que eu já estou ensinando sobre outros temas, tá bom? Então vamos olhar para a palavra de Deus agora. Então o primeiro ponto que nós vamos abordar é o início da igreja, né? Você vai ver que a igreja católica afirma que Pedro é o primeiro papa, e eles afirmam isso com base em um texto bíblico, que está aqui, ó, Mateus, capítulo 16, versículo 15 ao 20. Olha só o que fala nesse texto aqui, para a gente começar um pouquinho. Olha só: disse-lhe ele: e vós que dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo. Presta atenção que Simão está falando: o Filho de Deus vivo, o Filho do Deus vivo, né? E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, falou para ele, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Então olha só, veja aqui, o texto que ele usa é isso. Não, Jesus disse que ia construir a igreja sobre Pedro. Mas quando você vai olhar o texto como um todo, quando ele fala que tu és Pedro, e Pedro é Petros, certo? Aí eu vou olhar aqui que eu anotei. Olha só que Petros, ele é aplicado geralmente a blocos rochosos, ou seja, móveis, bem como pedras pequenas. E não é como a outra palavra que é Petra, certo? A outra palavra é Petra, que aí ela significa rocha grande e firme. Então quando você vê Jesus falando, ele está falando, primeiro Pedro fala que Jesus é o Cristo. Aí Jesus fala: você é Pedro. Você não foi você que percebeu que eu sou o Cristo, mas foi através do Espírito que te revelou, o Pai que está no céu que te revelou. Aí fala: e tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus está falando dele, essa pedra que é a grande pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que é outro texto, que aí a igreja em geral, muitas igrejas entendem errado, porque as portas do inferno não prevalecem pela igreja, não está falando somente, e na verdade não está falando da igreja agora, enquanto carne aqui e na terra, falando a palavra de Deus, porque você vai ver que a igreja agora, ela leva a palavra, mas ela é perseguida, ela principalmente no Oriente Médio, depois isso vai se estender para todas as nações, na grande tribulação, que nós já vimos aqui no canal. Mas quando ele fala que as portas do Hades aqui, né, do inferno, não vai prevalecer contra a igreja, não é o momento do arrebatamento, porque Jesus tem as chaves do inferno, da morte do inferno. Quando ele chamar a sua igreja, aqueles que vão ser dignos de ser sacerdotes, eles vão sair do Hades, vão sair do mundo dos mortos, onde está lá no seio de Abraão, e vão vir para serem arrebatados, ressuscitados e arrebatados. E isso também vai acontecer lá no fim, só que aí com todas as pessoas, onde eles vão ser tirados do Hades e vão ser lançados no lago de fogo.
Entende? Então, ou seja, por quê? Porque Jesus domina sobre o Hades ali, como todo, onde vão as almas dos mortos. Então você vai ver que Jesus está falando dele mesmo. E Pedro, ele é uma pedra que faz parte, assim como eu e você, como todos os discípulos. Jesus, ele é a pedra angular. Por isso que esse ensinamento de que Pedro é a base da igreja, ele é o Papa, como diz ali, não é válido. Porque você vai ver, ó, a própria palavra de Deus vai falar, ó, Daniel, capítulo 2, 34, vai falar que Jesus é a pedra. Porque lembra da visão da estátua? Olha o que fala lá no finalzinho dessa visão. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Ou seja, aquela estátua foi cortada do céu, aquela pedra foi cortada dos céus, veio, bateu no pé da estátua e fez ela virar pó. E ela virou um grande monte, que aí está relacionado, né, ao reino milenar de Cristo. E aí você vai ver que ele é a pedra. E aí depois ele mesmo usa esses exemplos para ele mesmo. Paulo usa isso, o próprio apóstolo Pedro usa isso também. Mas olha só, vamos ver aqui, ó, Efésios 2, 20 e 21. Esse é o apóstolo Paulo falando. Ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra de esquina. Quem estudou engenharia da época de Cristo, ou aí até antes, existia uma pedra angular, que era a pedra inicial, era a pedra que estava firmado toda a construção. Jesus é essa pedra, é isso que Paulo está falando, ó, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então Pedro, ele era construído em cima de Cristo, assim como todos nós, porque nós somos a construção do templo do Senhor. Certo? Nós somos pedras vivas, o apóstolo Pedro mesmo disse isso. Então o Senhor Jesus é quem é a pedra. Você conseguiu enxergar aqui? Você vai ver aqui, ó, Atos capítulo 4, versículo 11 ao 12. Olha o que o apóstolo Pedro diz. Ele mesmo vai referir a Cristo como pedra, e não ele mesmo. Olha só. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Ele quem? Cristo. Isso é a pregação de Pedro. A qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só o próprio apóstolo Pedro fala que Cristo é a pedra de esquina. Você vai ver isso também em Marcos capítulo 12, versículo 10, certo? Esse foi o próprio Jesus que falou. 1 Coríntios 10, 4, Romanos 9, 33. E vamos ler mais um texto aqui do próprio apóstolo Pedro. Novamente, ele não fala que ele é a pedra, porque ele ouviu isso de Cristo, mas ele entendeu o que Jesus falou. Não como a Igreja Católica fala, mas sim como era para ser. Que Cristo era a pedra principal, angular, onde toda a igreja, todo o edifício bem ajustado é crescido. Olha só. Então 1 Pedro 2, 4, 8. Olha o que fala nesse texto. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, Cristo é a principal e nós somos construídos em cima dele. Basicamente isso que ele está falando. Por isso também nas Escrituras se contém: eis que põe em Sião uma pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Assim também vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal pedra de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Viu só? Ele fala que Cristo é a pedra principal da construção do templo de Deus, mas aqueles que não creem, aqueles que não querem também se tornar uma pedra nesse templo do Senhor, ela vai se tornar uma pedra de tropeço, porque ela vai se tornar a condenação desse. Então você vai ver que a palavra de Deus como um todo fala que Cristo é a pedra. Cristo é aonde foi construído o templo de Deus. E Pedro não foi aquele que comandou a igreja no início, nem no início. Pedro foi o responsável pela igreja. Você vai ver que Tiago foi o responsável da igreja de Jerusalém, certo? Pedro ele teve bastante envolvimento no início, no processo da igreja, mas Tiago foi o responsável junto com Pedro, mas ele era o principal.
Entende? Nós vamos ver isso aqui já já. Agora, olha só, se Pedro fosse um papa, ele seria um papa diferente, porque a Bíblia descreve Pedro totalmente diferente da figura de um papa atual e de um papa desde o primeiro papa. Certo? O primeiro papa ele sempre foi rico, sempre porque estava envolvido com o Estado, né? Então tudo isso tinha um governo muito grande e uma forte influência no Estado e do Estado na igreja e da igreja no Estado. O Papa não casa, dentre outras coisas. Olha só, Atos 3,6 vai falar que Pedro é pobre financeiramente. Isso está lá escrito que ele fala que ele não tem prata nem ouro, lembra desse texto? Mas ele traz a cura na vida daquele paralítico. Mateus 8,14 fala que Pedro era casado. Não com essas palavras a gente entende que Jesus curou a sogra de Pedro. Então, se ele tinha uma sogra, ele era casado, certo? Pedro, ele sempre foi um homem humilde e que não aceitou ser adorado pelo centurião. Então, tipo assim, ele entendia que a adoração era para o Senhor. Diferente hoje dos papas. Eles vão falar que não é adoração, mas é veneração, mas isso vai ficar lá para a parte, quando a gente chegar na parte dos ídolos. Então, o adorado, o venerado, o Papa aceita essa veneração, essa adoração. Ele se coloca como um Deus diante de toda a igreja dele. Você vai ver que a autoridade máxima da igreja católica é o Papa. O que ele falou, está falado. E isso se move para o mundo todo, para todas as igrejas católicas. Então, e Pedro não foi assim. Você vai ver lá que Cornélio tenta se ajoelhar diante dele, ele não fala que ele repreende Cornélio contra isso. Pedro foi um homem repreensível, e hoje você vê que a igreja católica fala que o Papa é um cara irrepreensível. Então, Pedro ele foi repreensível. Lembra que ele fez acepção de pessoas quanto aos gentios? E Paulo repreendeu ele. Veja, isso está lá em Gálatas. Paulo repreendeu a Pedro, porque ele ainda não tinha entendido a transição das alianças, ele não aceitava muito bem, mesmo que o próprio Senhor Jesus mostrou uma revelação para ele, que está descrita lá em Atos, né, daqueles animais impuros, e que Jesus, né, que ele devia levar a palavra, ele entendeu aquilo, naquele momento inclusive ele levou a palavra para o gentil, mas ainda depois de bastante tempo ele ainda estava com esse preconceito, porque o judeu em si tinha um certo ciúme da palavra ter chegado aos gentios, né? E naquele momento de transição isso ainda era mais evidente do que é hoje, porque eles eram um povo escolhido de Deus, mas porque eles rejeitaram a pedra, que não é o assunto do vídeo aqui, mas nós já abordamos isso no canal, a salvação chegou até nós por causa da rejeição deles. Então, Pedro ele foi repreensível, ele não foi ajustado totalmente, ele foi tendo uma caminhada. Você vai ver que Pedro, durante toda a caminhada dele, ele tem esses altos e baixos, né? Quando ele nega Jesus, e nessa questão que quando Jesus também morre, eles já vão todos, isso aí foi todos os apóstolos, né? Incluso Pedro, já foram todos voltando para a sua vida, né? Mas Jesus tinha prometido que ia ressuscitar, mas eles ficaram muito abatidos, dentre outras coisas. Então ele era um homem repreensível. E como eu disse aí, Tiago era o líder principal da igreja. Olha só, tanto que o próprio apóstolo Paulo, ele cita em ordem a hierarquia da direção da igreja em Jerusalém. E você vai ver também que ele aceitava, o apóstolo Pedro aceitava orientações de todo mundo. Ele era uma direção da igreja compartilhada, mas a referência era Tiago e não Pedro. Então vamos ler dois textos aqui, Atos capítulo 15, versículos 6 e 7, depois Gálatas 2, 9. Mas vamos lá, Atos 15, 6 e 7. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: Homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Então ele falou isso por causa da visão que eu acabei de falar, mas você vai ver que lá na frente ele não tem essa percepção, ele de novo faz acepção de pessoas entre judeus e gentios, e na verdade o apóstolo dos gentios é o apóstolo Paulo e não Pedro. Aqui ele estava falando porque ele teve a visão e ele estava levando o evangelho, e Paulo estava no início da caminhada, mas você vai ver que Paulo é o destinado para levar o evangelho para os gentios, e os outros apóstolos como um todo ficou ali por conta de Jerusalém, outros foram para outros lugares do mundo, mas todos eles eram mais focados nos judeus, principalmente na parte inicial da caminhada deles depois da morte de Cristo. Mas olha Gálatas 2,9, como Paulo trata essa questão de direção da igreja de Jerusalém. Olha só: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas
e graça que me havia sido dada, deram-nos a destra em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios, a eles e eles a circuncisão. Aqui já falou dos dois assuntos. Você viu que foi dado por quem? Por Tiago, Cefas e João. Que você vê a hierarquia. Porque se Pedro fosse o primeiro, ele ia falar Cefas, Tiago e João. Ou Cefas, João e Tiago. Então, você vai ver que a tendência nossa, quando você vai falar de uma hierarquia, você começa falando pelo cargo mais alto e depois você vai falando dos outros. E foi assim com Paulo. Ele falou Tiago. Tiago, ele era responsável, você interfere isso de outros textos bíblicos. E que eles três falaram que Paulo e Barnabé, né, que na época estava junto com Paulo, iriam para os gentios e eles iam ficar com os da circuncisão, que eram os judeus. Então, aqui você entendeu toda essa parte. Então, o apóstolo Pedro, ele teve um papel importante dentro do início da igreja, assim como os outros apóstolos, mas o destaque aí ficou para Pedro, Tiago, João e também o apóstolo Paulo. Eles tiveram papéis importantíssimos no desenvolver da igreja inicial, mas você vai ver que ele não era um papa, até porque não tinha essa figura, né? Isso foi vir quase 300 anos depois, se eu não me engano, do 200 ou 300 anos, não lembro exatamente, tá, irmãos? Mas depois da igreja, depois da morte de Cristo, depois que a igreja nasceu, né? Então, ele era uma pedra igual nós, uma pedra preciosa que oferece sacrifícios agradáveis a Deus, sacrifícios espirituais, assim como o próprio apóstolo Pedro mencionou. Então, aqui você viu perante a palavra de Deus que esse ensinamento é errado. Então, medite, leia sobre esse tema, leia os textos. Eu citei outros textos que eu não li, mas eu citei eles para vocês, então vocês leiam aí, para você ter um entendimento e comparar com o que é ensinado e você chegar a uma conclusão através do Espírito Santo de Deus. Combinado? Vamos encerrar esse vídeo, vamos para o próximo, a educação também, nós vamos falar sobre purgatório e outros assuntos. Mas para hoje a gente vai fechar aqui no assunto do papado, tendo se iniciado no apóstolo Pedro, para que vocês possam ter tempo aí de se sentar, ler e meditar, tá bom? E até os próximos vídeos, meus irmãos, compartilhe com outras pessoas, curta aí para que o algoritmo do YouTube possa entender que é um conteúdo bacana e possa chegar até mais outras pessoas, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus.